Um olá a todos vocês e um lembrete. Hoje nós temos live tanto no Patreon quanto na comunidade às 10 horas, se Deus quiser. Aguardo vocês lá. E agora vamos direto ao assunto. Parece que o maior temor daqueles que analisam a geopolítica e a política internacional está por um fio, de que haverá realmente uma batalha, uma disputa entre a China e os Estados Unidos. Está cada vez mais se falando nisso. Essa matéria ela diz o seguinte, que ir à batalha contra a China por causa de Taiwan não é um chamado que possa ser feito por Biden. O que eles querem dizer com isso? Em uma entrevista coletiva em Tóquio, na segunda-feira agora, o presidente Biden disse a repórteres que sim, os Estados Unidos se envolveriam contra a China se ela atacasse Taiwan. Esse é um compromisso que assumimos, ele falou. Só que isso aí repercutiu de uma forma muito forte, porque é a primeira vez que ele deixou esse discurso de ambiguidade. Inclusive, essa expressão ambiguidade ela vai ser tratada mais adiante aqui nessa matéria, porque até então os Estados Unidos, através de Biden e de seus representantes, davam declarações que pareciam que, ao mesmo tempo que estavam ameaçando a China de uma retaliação com a força, por outro lado, parecia que estavam dizendo que não é bem assim, sabe? Quando você tem a língua bifurcada, que você diz uma coisa só, mas ela pode significar duas coisas ao mesmo tempo. E agora não, agora, pela primeira vez, Biden foi muito direto. Se eles mexerem com Taiwan, nós vamos lá resolver a situação. É isso que ele disse. Se o presidente não repensar sua posição, agora veja só, que já tem gente que está querendo recuo, que é o analista aqui em questão. Se o presidente não repensar a sua posição de confrontar a China, o Congresso deve intervir para afirmar seus poderes de batalha, porque entrar em uma batalha com a China, quando a segurança dos Estados Unidos não está ameaçada, seria um erro com consequências potencialmente catastróficas para os Estados Unidos. Ou seja, segundo a visão desse analista, e quando ele fala, é óbvio que ele não deve estar falando por ele mesmo, mas por aqueles que o deixam falar, segundo a visão dele, é melhor deixar então a China tomar Taiwan e não se intrometer. É uma visão que tem bastante adeptos dentro dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que ela está certa ou está errada, só estou dizendo que ela existe. E há uma visão que, na minha opinião, é majoritária de que os Estados Unidos têm de ir lá pessoalmente e aplicar a força contra a China. Embora a Casa Branca tenha tentado retirar seus comentários no final do dia, essa é a terceira vez que Biden faz tal declaração. Tão direta não é a terceira vez, é a primeira vez. Mas ele já deu outros indicativos nesse sentido antes, indicando que ele pode realmente pretender lutar contra Pequim por Taiwan se a China lançar esse ataque. Então, dois antigos críticos de Biden foram rápidos em endossar a declaração do presidente, encorajando Biden a ir mais longe. Agora você veja que alguns interesses que são antagônicos começam a se juntar. Dois críticos de Biden nisso concordaram com ele e deram apoio a ele. O senador Tom Cotton, que muitas vezes entrou em conflito com Biden, disse que o presidente estava certo e deveria eliminar a política de décadas de ambiguidade, ou seja, língua bifurcada estratégica. Em vez disso, adotar a clareza estratégica. Ser bem claro, vai acontecer isso, isso, aquilo. Sinceramente, eu não sei se realmente farão, mas eles agora estão tentando traçar uma linha vermelha. É como o Biden... Eu não sei se ele faz de conta ou se ele realmente está com algum problema. A gente sempre fica pensando, será que ele falou o que era para ele ter dito ou ele falou aquilo que ele escutou nos bastidores e não era para ter dito? Será que ele finge essa falta de senso? Será que isso é verdadeiro? Será que isso é para confundir os adversários? Tudo é muito nebuloso, porque nunca na história, desde o reinício da história da humanidade, nós estivemos numa situação tão caótica quanto esta. E no meio do caos, aqueles que estão mais propensos a se organizarem de uma maneira mais rápida para um conflito, eles acabam tendo vantagem. Então, a China, por exemplo, ela está com a sua população sempre mobilizada, porque é um país revolucionário. Então,
a revolução ela nunca acaba, a revolução ela é sempre presente, né? Então, em um mundo caótico como esse que nós estamos vivendo, e cada vez mais caótico, é mais fácil para a China mobilizar toda a sua população de uma maneira mais rápida, até por conta da questão da organização hierárquica deles, que é mais rígida. Já no Ocidente, nós vemos que há um processo de convencimento da opinião pública, né? Porque a opinião pública ocidental ela ainda é dividida a respeito disso, o que devemos ou não fazer. Como eu já disse para vocês, a minha impressão é que os Estados Unidos não foi ainda para a Ucrânia, não por medo da Rússia, mas porque a preocupação principal deles é a China, e é lá que eles vão colocar as suas botas ou os seus navios, mais especificamente, né? E não na Rússia. Me parece que eles pretendem fortalecer a OTAN para que a própria Europa tente segurar a Rússia. E aí, como eu falei para vocês, há uma probabilidade de que a Rússia vá acabar nas portas da Alemanha aumenta, porque entre a Alemanha e a Ucrânia só temos a Polônia. E a Polônia, né, já está aí temendo certas coisas, tanto é que ela está se fortalecendo ali dentro. E não podemos esquecer da Bielorrússia, que agora começa a ser ameaçada aí de algumas sanções adicionais. Bom, ele diz aqui, né, o Tom Cotton, que a força Milley é a melhor maneira de deter, de deter a China. Então, ele acha que, né, que tem de ser direto, que tem que ser assim mesmo e parar de subterfúgios e meias palavras, e se a coisa acontecer, ir lá e colocar o pau na mesa mesmo, agir, né? Embora seja perfeitamente compreensível que Biden, Cotton e Keane se oponham vigorosamente a qualquer movimento de Pequim para tomar Taiwan à força, há uma pergunta que deve ser respondida antes de qualquer consideração de usar as forças americanas em uma batalha contra outro Estado. Qual é a ameaça convincente à segurança nacional americana? Então nós vemos aqui que, embora esse analista diga que realmente nós não podemos apoiar o fato de que, nem admitir o fato de que a China vá tomar Taiwan à força, no entanto, isso não é problema nosso. É isso que ele está dizendo aqui. Então é uma das visões, né, que estão no Ocidente. Então vocês vejam aí que o Ocidente é uma casa dividida em muitos assuntos. Uma fortaleza que o Ocidente tem ou tinha era a fortaleza de estar baseado, né, na fé do povo. A partir do momento que o povo foi secularizado, paganizado, em muitos casos, essa força está se perdendo. Uma força que nós vemos que a Rússia está tentando resgatar, se de maneira legítima, se de maneira biônica, através dessa promoção da fé e do tradicionalismo, porque a Rússia entendeu, né, depois de ter passado pela União Soviética, ter sofrido a derrocada, ela entendeu que a força norte-americana nunca esteve na força da defesa e do ataque, nunca esteve nos recursos financeiros, nunca esteve na estrutura, nos barcos altamente potentes, para usar outra palavra eufemística aí, né, que eles tinham, não. A força norte-americana estava na fé do povo dos anos 50 em diante, que acabou sendo aos poucos solapada por conta dessa política de paganização norte-americana, né? Então, os Estados Unidos se enfraqueceu muito porque apostatou, é lógico. E a Rússia, compreendendo isso, né, então está buscando recuperar uma fé, se é verdadeira, se é biônica, controlada pelo Estado. Cada um tire suas próprias conclusões, mas o fato é que ela compreende o valor disso. E é a única maneira que o Ocidente teria de voltar a ter poder. Mas essas classes dominantes ocidentais aparentemente querem colocar abaixo essa força, porque era uma força que, ao mesmo tempo, dava potência ao Ocidente, mas atrapalhava esse progresso que tem que ser colocado entre todas as aspas, que muitas vezes eu critico lá no outro canal, por exemplo, o progresso da ciência, que tem de progredir sem questionamentos éticos e morais, com um único pedal nesse veículo da ciência, que é o pedal do acelerador, sem pedal de freios, dentre outras coisas. Então,
o Ocidente, ou essa classe dominante ocidental, compreendia que tinha essa força, né, na sua base, mas achava que ela ao mesmo tempo atrapalhava. Então, acreditando que eles estavam hegemônicos no mundo, eles pensaram, bom, agora nós não temos mais adversários externos, está tudo sob controle, então nós podemos tirar do caminho do nosso pé essa bota pesada, né? Então vamos acabar com a fé do povo, vamos destruir isso aí, porque isso aí só atrapalha. Destruindo isso, eles destruíram a própria base que dava sustentação ao poder deles. Então aquilo que eles fingiam no passado, que tinham uma determinada fé para mobilizar o povo, eles pararam de fingir, ou agora estão fingindo muito mal, e aí, né, nós estamos como estamos, vendo que as coisas estão mudando no mundo, porque, como eu já disse, alguns foram mais inteligentes e perceberam o valor da fé, e provavelmente farão a mesma coisa, vão fingir uma fé que não tem para poder ter uma base de força para agora derrubar o próprio Ocidente. É assim que eu vejo as coisas. Então, ele diz aqui, né, esse analista, que essas forças, né, americanas não são simplesmente uma ferramenta de política, um meio para obter resultados preferenciais. Há uma razão para ser chamado de Departamento de Defesa. Então, esse é aquele que pretende ficar na retranca, né, só na defesa. Só que essa é uma política que até tem uma certa lógica, né? É uma lógica multipolar, porque a partir do momento que você fizer isso, que você ficar só na retranca, só na defesa, você vai dar espaço para os seus adversários tomarem o meio de campo, tomarem todo o restante do campo, e aí se forma um mundo multipolar. Mas por que é que existe esse pensamento de ficar apenas na defesa? Porque isso é um pensamento, inclusive, do ex-mandatário que foi apeado do poder, né? O Donald. Porque é um pensamento que, eu vou falar bem a verdade, é o pensamento do gato gordo. É aquele gatão gordo, já está velho, cansado, ele não quer mais caçar ratos, ele só quer a comida na tigela que ele está acostumado a receber. Só que esse conforto que foi adquirido ao longo dos tempos, né, foi adquirido porque o gato era caçador. O gato caçava ratos, então o dono ficou tão contente que o gato acabou com os ratos, que ele começou a alimentar o gato. Olha, esse gato aqui lutou bastante pela gente, aqui limpou a casa, e agora nós vamos tratar ele na tigela. Só que não acabaram, né, os adversários. Não quero ofender ninguém, eu só usei uma força de expressão, não considero nenhum povo gato e o outro rato, não é isso, só uma força de expressão. Mas agora esses adversários do gato, né, nessa metáfora que eu estou usando, voltaram, e o gato está gordo, velho e acomodado. E aí as coisas podem mudar de figura, as coisas podem se alterar. A nós, né, simples mortais, simples cidadãos aí de um terceiro mundo, né, como não se diz mais hoje em dia, porque é politicamente incorreto, mas ainda é a verdade, a nós cabe apenas observarmos e vermos até que ponto as coisas vão. De uma maneira ou de outra, aquilo que está para acontecer, ninguém vai mudar. Vamos continuar acompanhando. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.